Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que me acompanham nessa jornada evangelizadora, convido você a dar um joinha, a acionar o sininho. Fazendo isso sempre, o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa nossa missão e recomendará para mais e mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva. Na 23ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o que é permitido fazer na nossa fé? O bem ou o mal? O que é permitido fazer na Eucaristia que recebemos dominicalmente, e alguns de nós têm a graça de receber todos os dias? O que é permitido fazer? O que é permitido fazer da palavra que ouvimos, pregamos, lemos? O que é permitido fazer? Depois de tanto saborear as coisas de Deus, o que é permitido fazer? Foi exatamente o que Jesus fez a pergunta para aquele povo do qual ele estava a ensinar. O que é permitido fazer depois de tantos retiros, depois de tantas pregações ouvidas, participadas? O que é permitido fazer? Foi a indagação de Jesus Cristo e que continua nos fazendo a indagação hoje. Depois de tanto curso, tanta formação, tanta palestra, tantas celebrações eucarísticas, tantas adorações, tanta meditação da palavra, o que é nos permitido fazer? Exatamente aqui está o ponto. Os fariseus e os mestres da lei talvez não refletiam isto, porque a lei do qual eles eram muito presos, a lei eles interpretavam com tanto rigorismo, eram rigoristas na lei, porém a lei favorecia eles. Eles cumpriam uma lei, porém não passavam nenhuma necessidade, não estavam doentes,
não passavam por algum aperto. Então a lei do sábado, por exemplo, era tranquilo para eles. Então nós queremos nos colocar no lugar do outro e nos perguntar verdadeiramente o que nos é permitido fazer. Quando essa pergunta nos é feita, nós logo nos paramos ou nos deparamos com a realidade da nossa fé. É permitido eu ou você fazermos fofoca de alguém? É permitido eu e você sermos infiel à Santa Igreja? É permitido eu e você denegrirmos a imagem de alguma pessoa? Então Jesus não esperou a resposta, porque a resposta era fazer o bem. Ontem no Evangelho terminava dizendo assim: em tudo ele fazia o bem. Tudo que ele fazia, fazia bem, dizia todos. Então, curar no dia de sábado era a única coisa, era o único caminho que Nosso Senhor tinha. Ou seja, fazer o bem. Não importa. A lei deve nos levar a amar. Uma lei que não nos leva a amar não é a lei de Deus, é a lei dos homens, que tem o seu rigorismo, são rigoristas sobre a lei. Porém, quando a lei os atinge, o caminho é outro. Muitas vezes se burla a lei para quando essa lei te dá vantagem. Então hoje, esse homem de mão seca, seco também estava o coração dos fariseus, os coração dos mestres da lei, que ficaram com raiva que Jesus fez aquele homem que sofria essa paralisia nas suas mãos, que não se movia, aquele homem ter a alegria de poder pegar as coisas com a sua mão. É tão fácil entender esse evangelho, entender que os fariseus ficaram com raiva porque não foi com o filho dele, não foi com a esposa dele, não foi com o irmão dele essa cura. Porque se fosse, estariam aplaudindo Jesus. Então, utilizar da palavra de Deus para que ela sirva ao nosso propósito, mesmo o sábado, é crueldade. Então, o que é permitido fazer em qualquer momento? O bem. Nós somos chamados a fazermos o bem e ficaram com raiva de Jesus porque ele fez o bem. Então que hoje nós possamos até enfurecer o mundo, bater de frente, como diz uma canção, colidir com o mundo, porém fazermos o bem, eu e você. Que a palavra de Deus hoje nos leve a essa profunda reflexão. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de realizar o bem que o seu Filho Jesus implantou em nossos corações, que São José, patrono da Igreja, nos enriqueça com o bem que faremos a partir do seu Filho Jesus Cristo. Que São José nos ampare. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.